Olá, olá, turma do Café com Negociação. Estamos aqui mais uma vez, Eduardo Fontoura, em Porto Alegre, Brasil, Marcelo Rosadilla, Califórnia, trazendo mais um assunto com relação às negociações e à cultura e as diferenças culturais que alguns episódios atrás nós havíamos comentado com a terceira edição de Richard D. Lewis, When Culture Collides, e aconteceu agora com o ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya. É isso aí, né, Marcelo? Alguma coisa parecida. É isso aí, Edu. E muito, muito interessante a resposta do ministro das Relações Exteriores do Japão, porque os japoneses não são nada diretos, né? Eles são muito atentos ao conceito de face, né? O conceito de reputação, de respeito ao próximo, de não se envergonhar, de não ser envergonhado em público, todos os tipos de comunicação, melhor, o estilo de negociação, de comunicação, perdão, o estilo de comunicação do japonês é indireto, nunca direto, exatamente pelo respeito a face, né, o conceito de face, e foi um choque, assim, principalmente para mim, que não estou acostumado a ver isso, a assertividade do japonês ao responder às tarifas do Trump, né? Do governo Trump. E talvez até uma certa agressividade nessa resposta do ministro. Então, impressionante, realmente. Obrigado, Marcelo. Para quem não sabe, o Marcelo, como mestre em cross-culture, sim, ele muito tempo hoje teve a experiência de dar aula para alunos internacionais, trouxe isso para nós. Vamos debater depois da vinheta. Então, turma, Marcelo me trouxe mais uma coisa que surpreendeu ele com relação às relações exteriores e como os Estados Unidos estão confrontando grandes potências. Nessa oportunidade, o ministro das Relações Exteriores trouxe o seguinte, abrindo aspas, o que os Estados Unidos estão dizendo é completamente irracional. A lógica deles é confusa e não há nenhuma consistência. No entanto, quando o Japão negocia com o que eles estão dizendo, para ser franco, é como ser extorquido por um delinquente. Fecha aspas. Então, Marcelo, o que nós podemos dizer dessa franqueza que Takeshi Iwaya trouxe ao que está acontecendo no mercado internacional com os movimentos de Donald Trump? É incrível, é chocante, né? Eu nunca vi isso num japonês, muito pelo contrário. O japonês não consegue nem falar não, né? Quando ele quer falar não, ele diz que isso vai ser difícil, ou nós vamos conversar sobre isso mais ao futuro. Até o estilo de negociação do Japão é em vista a um futuro. Então ele toma tempo para primeiro conhecer com quem ele está negociando, para perceber se ele quer ter uma relação com essa pessoa com quem ele está negociando, seja ela comercial ou não, para então, quando adquirir esse tipo de confiança, falar de uma maneira até mais direta, embora muito respeitosa, né? E o que o ministro fez foi exatamente o contrário. Parece que a tolerância acabou, né? Foi realmente chocante, de uma maneira positiva, a meu ver. Mas muito forte, muito forte. Se o governo Trump se atender a esse tipo de diferença cultural e o que significa esse tipo de resposta, ele está vendo que a coisa está feia. Na verdade, isso foi, vamos dizer assim, uma resposta dada à altura da forma como o governo americano vem tratando as relações internacionais. Ele não podia, talvez, Marcelo, manter, e voltando ao que nós falamos no episódio passado com o Robert Axelrod, ele não podia manter a cordialidade com alguém que não vem sendo nada cortês. Então, no olho por olho, retaliação é o movimento. E, sem dúvida, o discurso está trazendo muita informação. Não é somente algo literal, mas por ele ter modificado o padrão cultural japonês, ele está querendo realmente demonstrar que eles estão prontos
a tudo e ao que for necessário para manter a ordem internacional. E muito mesmo porque é caro para eles. Nós não podemos esquecer que o Japão, só o Japão, tem mais de $1 trilhão em bônus norte-americanos. Eles podem acabar com os Estados Unidos num movimento simples em cobrar esses bônus no mercado. E passando adiante, com certeza a América vai sofrer um colapso. E essa é a mensagem dada. Ou o delinquente para e começa a trabalhar de uma forma correta, ou o mercado internacional vai trazer uma resposta que não será satisfatória para nenhum ser vivo no planeta. Porque, queira ou não queira, hoje o mercado depende do dólar, o mercado depende da estabilidade do dólar, e vamos brincar, mas vamos brincar como gente grande, né? E nada como uma negociação, são jogos, a negociação em si é um jogo bacana de trabalhar porque todos podem obter resultados favoráveis. E o Japão cortou, perdeu a paciência. E isso nos mostra também, Edu, que o quão sofisticado é o conhecimento do ministro japonês. Dá para perceber pelo inglês dele que ele foi educado de alguma maneira ou outra no Ocidente, em algum país, ou nos Estados Unidos, ou Canadá, ou Reino Unido. O que isso significa? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele entende que também ele deve responder de acordo com a cultura americana. E isso é o que a gente sempre fala, né? De se preparar, de saber com quem se está lidando, de entender quem é que vai estar do outro lado da mesa. Então, apesar da sua programação cultural, apesar da programação cultural própria do japonês, ele também entende quem está do outro lado da mesa e, exatamente por isso, ele também respondeu de uma maneira árdua e direta. Então, muito, muito interessante. É isso aí, turma. Hoje nós trouxemos o quão importante é aprender com relação à cultura de quem senta conosco na mesa. E assim nós podemos surpreender e trazer resultados que poderão ser vantajosos ou, muito pelo contrário, poderão trazer prejuízos que poderão redundar na bancarrota de um país. É importante entender a arte da negociação e não simplesmente achar que a negociação é um projeto de barganha do eu ganho tudo e você nada. Nisso aí, o que acabamos encontrando é o jogo de soma zero, o zero-sum game. Ninguém vai ganhar e todos perderão. E o que nós queremos aqui, né, Marcelo? Antes de mais nada, é sofisticar a aptidão de nós brasileiros, trazendo esses assuntos internacionais para que nós possamos, no nosso dia a dia, como negociadores, como advogados, como pais de família, como gerentes de banco ou diretores, da onde formos, da onde estivermos, sermos capazes de poder trabalhar para sempre obter recursos favoráveis àqueles que estão conosco e contando com a nossa liderança. E isso é o que deve acontecer com líderes em nível mundial e líderes dentro de casa e líderes dentro de empresas e principalmente os nossos governantes, porque as nossas vidas dependem deles, ou o nosso bem-estar depende deles. E eles devem pensar, antes de mais nada, no povo e no bem-estar desse povo. É isso aí, Marcelo. Obrigado por mais uma presença aqui e mais uma ideia, e compartilhando o nosso jogo das culturas colidindo, porém fazendo com que a negociação seja emancipada e possa trazer resultado a todos. Obrigado, privilégio, amigo. Edu, um privilégio de sempre e um prazer estar aqui. Um grande abraço e um bom resto de dia para ti por aí. Te aguardo para a próxima. E você aí, que gostou, aprendeu alguma coisa com o nosso Rosadila, lá direto da Califórnia, com relação à cultura japonesa e como a cultura deve trabalhar? Não custa nada, deixa um positivo aí para nós. Se tiver alguma coisa que gostaria de acrescentar ou até mesmo implementar aqui no Café com Negociação, deixe seu comentário ali embaixo. Qualquer coisa, não esquece de assinar o canal. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!